Muito bem, então, boa noite a todos, né. Enquanto eu estava aqui organizando, foram entrando vários aí, né, estamos mesmo no horário. Já tinha conversado aqui com alguns, Edena, Eugênio, que foram entrando, né, a Juliana, Neide, Suzete, os demais eu já tinha conversado. Muito bem. Mas sejam todos bem-vindos, né, o dia de hoje, aqui a nossa formação de hoje, né, a gente sempre tem alguma coisa, né, que a gente sai, né, a mais, que acrescenta no nosso conhecimento, né. Boa noite, Edena. Por mais que muita coisa a gente já viu, né, já está meio, mas sempre tem algo que nos acrescenta, né, isso é muito bom. Nem que seja a conversa com os colegas, né, o bate-papo, a troca das experiências, mas vamos lá. Depois eu vou dando recadinhos também, que a gente tem alguns, né, mas vamos aqui no decorrer do roteiro. Deixa eu já começar aqui compartilhar com vocês. Muito bem, então veja lá, nós estamos hoje na nossa ai, disfarça que eu estou começando o roteiro de trás para frente, né. Tudo bem, isso acontece. Pronto, agora está certinho. Nós estamos na nossa reunião 7, né, reunião essa que, né, logo depois dela teremos aí o nosso recesso e retornaremos no dia 28/7 com a reunião 8, né, e depois também nas reuniões 9 e 10 já estaremos fazendo as nossas apresentações dos nossos trabalhos. Então hoje, né, o tema aqui é mais uma estratégia metodológica, que é o escape room, né, então sempre tem esses nomezinhos assim, né, mas, ai tá, o Almir. Deixa eu só conversar um pouquinho com ele. Boa noite, Almir. Parece que ele não entrou. Ele não entrou. Acho que ele parece que ele está no celular e ele deve estar tentando entrar com outro e-mail. Bom, vamos deixar. Boa noite. Boa noite. Aqui, ó, achei agora. É que eu não tinha permitido. Mas agora sim. Ô, Almir, boa noite. Almir, teria, eu sei que você está no celular, mas teria como você entrar pelo e-mail institucional, o @escola, ou às vezes não está cadastrado no seu celular? Dá uma verificadinha se tiver como você entrar pelo @escola, é melhor, tá bem? Dá uma olhadinha aí. Ô, professora, que pelo jeito, ó, a minha câmera tá de novo abrindo e fechando. Ih, Rosemary. Tava Deixa ela tudo aberta. Aí, ó, certo. eu tô te vendo, tá? Então fica aí, né? Nem se mexe muito, hein? Olha lá, ó. Não esquenta a cabeça, não. O Meu importante Deus. é você estar aqui participando, ok? Professora, mas estava funcionando tudo beleza. Mas vai funcionar, você vai ver, daqui a pouco ela funciona, pode ter certeza. Gente, então, né, aqui, nós temos sempre a questão de estar, né, lembrando a participação efetiva, a câmera aberta, né, é lógico, né, quando você não tem um problema, né, mas aí a gente Quando funciona. justifica. Quando não funciona, quando está funcionando direitinho, né, mas assim, se tiver algum problema também, né,
tentar resolver, né? Mais uma reunião a gente vai justificando, tá bem? Na nossa agenda de hoje, então, nós vamos ter aí os objetivos e o acolhimento. Depois vamos iniciar a conversa aí sobre o tema. E por dentro da aula e do descritor, organizando a aula e a vivência, que vai ser assim, apesar de não ser assim, vai ser um trabalho diferente, mas ele vai ser feito em grupo, né? Mas assim, para mais um ajudar o outro, trocar ideias, né? Vai ser um trabalho diferenciado, ou seja, vai ser a nossa estratégia metodológica, tá? Vocês vão vivenciar essa estratégia. E queremos te ouvir, né? O formulário de avaliação do dia. E aí, gente, hoje lá na síntese, já vamos colocar tudo certinho o que nós temos que fazer hoje. Lembrando, essa é a semana que a gente entrega o portfólio, né? Então, como que acontece isso? Hoje você ainda tem lá, né, a avaliação, a autoavaliação e avaliação para fazer. E um print lá também para fazer, né? Tanto pode ser um print tirado por você ou que depois você pegue, né, o que eu coloco. E aí encerrou, né? Dá uma olhadinha se tá tudo certinho, os outros slides, né, que nós fizemos. E aí você vai clicar lá no botãozinho entregar, tá? Depois que você entregou, né? Aí você não tem mais acesso a ele. Só se acontecer alguma coisa, né? Eu tenho que devolver para você então fazer ali alguma coisa que precisa, se caso acontecer algo assim, né? Essa semana, professora? Então, o nosso prazo é até o dia 4. O dia 4 é na sexta-feira. Então, mesmo que você ainda tenha que fazer alguns ajustes, né? Mas que não der tempo hoje, mas vai agilizando aí, pega um tempinho seu aí, né? Não vou falar nem o tempo de folga, porque a gente não tem muito isso, né? Mas faz um tempinho aí, né? E tenta organizar isso daí, tá? Se já tiver tudo certo, né? Hoje mesmo você já pode estar entregando. E aqui no nosso cronograma, bom, nós já passamos por todas essas etapas aqui. E hoje nós estamos aqui na trigonometria no triângulo, né? Trabalhando aí a estratégia metodológica do escape room. E aí vai ficar essas 3 reuniões aqui para depois do nosso recesso, ó, 28 de julho. Então, é o dia que nós retornaremos, tá? Aí vamos trabalhar um tema ainda, depois mais um pouco de SAEB e recomposição, né? E aí e já vai ter compartilhamento nessa reunião 9. Então, pessoal, apresentação de trabalhos somente na reunião 9 e na reunião 10, tá? Então, nós não vamos fazer apresentações hoje, nem no dia 28, tá? Quando a gente retornar, só mesmo na reunião 9 e 10. Aí, quando a gente retornar lá no dia 28, a gente organiza uma planilha, vê certinho, né? Quem vai apresentar num dia e no outro, e beleza. Aí concluiremos a nossa jornada. Certo? Tudo bem? Tudo entendido até agora? Tranquilo? Então, vamos lá. O acolhimento de hoje, ele é um vídeo daqueles de reflexão, tá? Eu confesso que eu também, na primeira vez que eu assisti, eu fiquei um pouco assim, em dúvida, né? Mas esse foi o meu olhar, né? A minha visão. Talvez vocês, né, já vão estar detectando aí logo de início. Porque vídeo para reflexão, né? Às vezes a gente vê uma coisa, mas cada um tem um olhar, né? Bom,
Opa. Deixa eu fazer o bichinho ficar maior aqui. Já tentei de tudo. Não importa o que eu faça. Ela não come. Por que não tenta dar comida normal de criança? Você andou falando com o meu terapeuta? Ainda esperando o peito de pato. Quase pronto, chefe. Tudo bem, 2 foie gras, um tartar, 2 biscuits e um queijo de cabra. Mesa sempre tá pronta aqui, ó. Deixa que eu levo. Quase pronto, chefe. Está saindo. E esse prato aqui? Cheiro. Mesa 7, né? Basílico. Muito bem, eu preciso de um filé, uma garoupa, um queijo de cabra e um molho tartar. Tá indo então. Eu preciso de um filé mal passado, uma salada de mariscos, um biscuit e um tagliatelle. Vamos, gente! Kate, os seus grandes fãs estão loucos pra ver você. Lia, termina o prato da mesa 5, vou dar uma paradinha. Tudo bem, claro. É pra hoje, chefe. Não passa pratos. Quantos? Onde estão os pratos que eu pedi? Anda, gente, vamos rápido! Alguém traz os filés pra mim? O espaguete da mesa 5. Tá super atrasado o pedido da mesa 6. Tá muito alto. Tá bem, eu preciso de uma terrina, 2 biscuits e um lagostim, por favor. Eu necessito de uma pancetta, uma salada de mariscos e preciso de um filé e uma garoupa ao forno, por favor. Bom. A mesa 12 está impaciente, vai demorar muito. Segura aí. O espaguete da mesa 5. Muito bem, um pato, uma garoupa e um soufflé, por favor. Agora mesmo, chefe. Saindo. O que é isso aqui? É seu? Quem fez esse molho branco? Já tá pronto. Guarda um pouco pra mim. Cadê o meu molho? Sabia que na Roma Antiga, os homens mascavam basílico antes do baile pra tirar o mau hálito. Verdade. Alguém traz os filés pra mim? O espaguete da mesa 5. É seu? Obrigada. Muito bem. Vamos ver agora o que traz aqui para a gente, né? Poxa, tá meio que travado aqui. Pode falar, Luísa. Deixa Alguém eu só... já assistiu esse filme? É maravilhoso. Eu já. É muito bom, né? Uhum. Tá ok. Ai, gente, vocês são muito cultos. Vocês já assistiram o filme? Já. Como é o nome do Sem filme? Reservas o nome do filme. E Em acho que está na Prime e na Netflix. Em reserva? Sem Reservas. Sem reservas. Muito bom. Ah, tá. Eu vou até anotar aqui, eu vou procurar para mim assistir. Você gostaria de falar alguma coisa, Luísa? Além do... Alguma coisa sobre o que você pode ter tirado de mensagem ali? A Irineia levantou a mão. Hum. Pode falar, Irineia. Tá, pode. Então a Irineia fala, então vamos ver. Eu acho que eu já assisti esse filme, sim, mas não tenho certeza, assim, não consigo lembrar a história toda. Mas o que eu percebi ali é assim, é uma situação que ela estava passando com a filha que não se alimentava, não queria comer nada, tal, e ela só fez um comentário ali, ele não precisava ter se metido nessa situação, ele não precisava ter ajudado, ele não foi nem requisitado, nem era o trabalho dele, mas ele pensou em algo simples, fez, deu certo, né? E muitas vezes a gente vê coisas assim, problemas, situações, a gente pensa, isso aí não tem nada a ver comigo, problema dele, ele que resolva, o problema dela, ela que resolva,
mas às vezes é tão legal quando alguém, sem precisar a gente pedir, né, vem ofertar uma ajuda ou fazer algo. Às vezes a gente só espera ser chamado, ou já nem, né, ou se for chamado, não é problema meu, é ele que se vire, né. Então, achei interessante que ele teve foi algo voluntário, assim, da parte dele. Isso. Achei interessante. É, verdade, é isso mesmo, tá vendo? A gente tem olhares diferenciados, né? Neide, quer falar? Neide, pode falar. É que essa menina, na verdade, ela não é filha, ela é sobrinha, e a mãe morreu e ela foi morar com a tia. E a tia, chefe de cozinha, só fazia comidas sofisticadas, e a menina não estava acostumada com isso. Aí, quando ela viu o prato de macarrão lá... mas é exatamente, foi o olhar diferenciado do rapaz que fez com que ela comesse. É, verdade. Ele ficou só ali, né, assanhando ela com aquela erva, né, ali, assim, então talvez despertou a curiosidade dela. Muito bem. A Neide assistiu o filme, com certeza, né? Juliana, pode falar, Juliana. Eu acho que esse olhar empático, todos nós, enquanto professores, deveríamos ter todos os dias. Porque eu ontem ainda fiz esse comentário aqui em casa, sobre como um professor pode ficar 45, 50 minutos dentro de uma sala e não observar que um aluno não esteja legal, que esteja passando por um momento difícil. E, às vezes, uma palavra que a gente dá ali de incentivo, a gente pode mudar a vida deles. Então, eu acho muito importante o olhar empático da gente enquanto profissional. Isso, muito bem. É isso mesmo, né? Foi isso que acho que aconteceu ali com o rapaz, né? Rosimeire, pode falar? Isso que a professora Juliana aí falou, eu presenciei hoje na sala de aula. Tinha uma aluna minha do 7º ano B, que ela não estava fazendo atividade, eu circulando pela sala, e ela, a todo momento, ela recortando papel e colando, recortando papel e colando. E ela tem mesmo sobrenome que eu, então eu chamo ela de Azevedo, né? Ela disse que não gostava desse sobrenome. Mas aí, quando eu falei para ela que eu tinha o mesmo sobrenome dela, será que a gente, de repente, não era até parente? E me aproximei mais dela, né? Parece que ela passou a gostar. Aí ela falou assim, professora, hoje eu tô desinquieta. Hoje, para mim, nada tá bom. A minha cabeça tá fervendo. Aí ela falou, você poderia me ouvir? Eu falei, posso. Fui lá, busquei uma cadeira enquanto os outros estavam fazendo atividade. E falei, eu vou sentar do teu lado, porque hoje eu não estou muito bem da gripe. E eu vou sentar aqui do teu lado, vou ficar aqui sentadinha te ouvindo. Aí ela começou a contar que de quarta-feira para cá, ela está sofrendo assim muito, ela não sabia nem o que fazer. Porque a avó, bem de, assim, 57 anos, mora fora, pediu para a mãe dela mandar dinheiro para ela vir para cá passear. A mãe mandou dinheiro, agora a avó sofre muito, assim, porque diz que ela mexia muito com essas coisas erradas de macumbaria, sabe? E, assim, a mulher ficou meio louca. A avó dela ficou louca. É o problema, né, psicológico. Entendi. E a avó chegou e começou a falar que ia matar a menina. Ela falou assim, professora, a minha avó está dentro de casa e eu estou sentindo muito medo. A gente não sabe nem o que fazer. Hein? É uma situação difícil, né? Mas, infelizmente, né, os nossos alunos muitas vezes ficam aí, né, aí nessas situações, né? Luísa, pode falar, Luísa. Cadê a Luísa? Não? Liga o microfone, Luísa. Ela está falando? Nós estamos enfrentando muito problema de disciplina com as nossas turmas de ensino médio. Daí a professora de projeto de vida e de filosofia pediram para os alunos escreverem cartas, né? Essas cartas, é lógico, elas não vão ser expostas,
e daí foi feita uma conversa aberta com o professor e os alunos, né? Então, a gente teve reunião, já fizemos com 2 turmas, e daí, assim, os alunos podem expor, né, o que está acontecendo, o professor também pode expor, e eles, realmente, eles conversam, eles falam, né, porque tal aluno incomoda, tal aluno fica perturbando a professora, eles fazem conluio para os professores perderem a paciência. Mas daí a minha colega, que é de projeto de vida, ela diz que vem cada relato triste nas cartas, diz que os relatos do que eles passam em casa é terrível. Pois é, né? Todo tipo de violência. Olha só, na família, né, Na aonde família. deveria protegê-los, né, Uhum. infelizmente é isso, né. Mas tá joia, gente, muito obrigado pela contribuição aí. Então, aqui a pergunta, né, mas praticamente, assim, vocês até já contribuíram, né, então, professor, como nossa conduta em sala de aula inspira a postura de nossos alunos diante dos desafios matemáticos e da vida? Bom, como vocês mesmos já disseram, né, a gente ter uma postura de empatia com eles, né, então, saber também, né, um momento ali para ouvir, né, saber um pouquinho de cada um, é algo que vai, né, contribuir bastante aí. Muitas vezes o aluno está sem fazer nada, né, ali, ou não, mas a cabecinha dele está cheia de coisas, né, de problemas que, infelizmente, atrapalha, né, o conhecimento, atrapalha a aprendizagem do aluno. Então, agora os nossos objetivos. Explorar a metodologia Escape Room e como aplicá-la em sala de aula. Então, é o tema, né, de hoje. Então, é um também dos objetivos. Propor a organização de uma aula utilizando a estratégia Escape Room. Realizar uma vivência que propicie navegar pelas etapas metodológicas usando a estratégia da reunião aplicadas ao descritor D5. Então, nós vamos ter uma aula, né, onde temos lá uma sugestão de como trabalhar, né, uma sugestão. E depois nós vamos ter a vivência aí dessa metodologia. Para início de conversa, então agora vamos conhecer um pouco aí sobre essa estratégia, né? Como educadores, temos o papel de criar um ambiente em que a resolução de problemas não seja vista como uma tarefa árdua, mas sim como um enigma envolvente que convida à exploração, à curiosidade e à colaboração entre nossos alunos, né? Então, aquela questão, né, de você trazer uma forma diferenciada de resolver, né, uma situação. É lógico que a gente não consegue fazer isso o tempo todo, né? Às vezes, quando eu faço alguma coisinha diferente na aula, aí os alunos falam: "Ai, professora, podia ser todo dia assim", né? Outro dia mesmo eu acabei fazendo algo lá, né, que deu um tempinho para mim organizar. Aí eles ficaram: "Ai, podia ser toda aula", eu falei: "Ó, toda aula o professor não dá conta não", né, mas assim, também porque tem alguns momentos que a gente precisa conceituar, né, os assuntos, né, os temas trabalhados, então não é sempre que a gente pode, né, também estar trazendo algo, mas sempre quando você pode, né, diversificar, é muito bom e muito proveitoso. Então, você já observou em sala de aula como a curiosidade natural dos alunos, quando estimulada pela criação colaborativa, pode gerar soluções inovadoras e aprofundar a compreensão matemática? Né, com certeza, né, a gente está sempre observando esse tipo de coisa, né? Aí, dentro aí
curiosidade do aluno, né, quando isso acontece, aquela curiosidade natural de querer saber as coisas, né, e também uma construção ali de uma criação colaborativa. E agora, então, falando sobre a estratégia. Então, a estratégia de ensino Escape Room revoluciona a sala de aula ao transformar o aprendizado em um jogo de fuga imersivo. Né? Então, ele é um jogo, né? A gente pode até falar que faz parte da gamificação, mas não é um jogo, né, qualquer. Ele tem ali algumas características. Né? Então, é um jogo onde gera ali uma certa adrenalina. Nela, os alunos enfrentam um cenário desafiador. Então, para você trabalhar aí essa estratégia, tem que ser algo, né, que desafia, algo que às vezes até o aluno vai ter até um pouquinho de dificuldade, né, mas não na atividade em si, e sim nos caminhos, né, percorridos para chegar na resolução. Então, muitas vezes vai ter um cálculo, mas o cálculo ele é um conhecido dos alunos, né? Mas as estratégias ali, a coisa para chegar naquele cálculo, ou depois que você fez o cálculo, para você ir para uma próxima etapa, né? Ele é construído através de etapas, como num jogo mesmo, um jogo virtual, né? Mas ele não precisa ser feito só de forma virtual, nós vamos ver isso. Podemos fazer também, né, de forma escrita, né? Então, é claro, né, que o efeito de fazer algo assim no virtual é muito melhor, né? Mas também temos outras maneiras de trabalhar. Então, né, os alunos enfrentam um cenário desafiador, onde precisam resolver enigmas, decifrar códigos e colaborar em equipe para escapar dentro de um tempo limite. Né? Então, pode ser colocado um tempo, né? Vocês têm tanto tempo para fazer, né? Cumprir todas essas tarefas aí. Engajamento e motivação, desenvolvimentos de habilidades, trabalho colaborativo e flexibilidade nas ações são alguns dos inúmeros benefícios que essa estratégia proporciona. Observe que aqui eles estão até vestidinhos, né, os de nossos personagens aqui hoje estão vestidos de investigadores, né? Então, é o que a gente precisa ali, né, para trabalhar essa estratégia, né, ter aí um espírito de investigação, de descobrir aí, né, através das pistas, descobrir aquilo que você precisa, né, para vencer ali, como se fosse algo ali de um crime, né, que você precisa desvendar. Professor, o Escape Room já faz parte das suas estratégias de ensino? Compartilhe como foi. Bom, aqui vocês podem só colocar aqui para mim reações aqui, né, se você já trabalhou algo assim ou não. Positivo, negativo. Agora, se alguém já trabalhou, né, daí pode falar para a gente aí como é que foi. Ai, tem uma mãozinha erguida ali, do Eugênio. A Edena também. Ah, não, Eugênio colocou de novo. Ah, Eugênio, pensei que você tinha feito. A Edena falou positivo ali. Você quer contar para a gente, então, aqui, Edena, a sua experiência a respeito? Professora, eu atuei bastante tempo, eu trabalho com curso de formação de docentes. Então, a gente tem várias atividades e várias disciplinas que contemplam essas metodologias e estratégias, né? Uhum. Principalmente, a gente no ensino da matemática, a gente trabalha com esses jogos de escape room, né? Então, a gente faz feira, a gente faz exposição, então a gente acaba envolvendo diferentes tipos de jogos, né? E esse de decifrar, que a gente fala dentro, a gente trabalha bastante com essas cartas enigmáticas.
Eu até achei interessante no curso de formação, eu fui convidado para ser professora de turma do 3º ano. E eles fizeram uma mensagem no quadro, colocando uma carta enigmática para mim decifrar se eu aceitava ser a professora de turma, por causa que dos legal. jogos e atividades que eu desenvolvo. Então, assim, essa carta, você substituir letra, número, descobrir qual a carta, qual é o resultado que está por trás, as operações, a gente faz com bastante frequência. Uhum. Né? Que é Legal. aquele joguinho de decifrar mesmo, número da primeira linha da terceira coluna, forma tal frase. Tem aquele um que a gente utilizou que vai formando, ligando os pontos do plano cartesiano e forma uma figura geométrica, né? Forma uma figura, deles tem que colocar o nome, calcular o perímetro, calcular a área dessas atividades. E tem dentro do plano cartesiano bastante bichinhos que faz, sabe? Que você faz lá um curso, faz. Então entra dentro desse escape room. Ah, muito bem. Ótimo. Então já tem uma experiência aí grande já, né? Muito bem. E agora, então, por dentro da aula. Essa aula aqui, gente, é uma aula do 2º ano, razões trigonométricas, que já vai falar da tangente, né? Então, é a aula 45. E o descritor é o descritor 5, que é, então, resolver problemas que envolvam razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Então, esse descritor aqui, ele vai estar aí em todas essas aulas aí da razão trigonométrica, porque ele já engloba aqui, né, as 3 medidas aqui de seno, cosseno e tangente. Pode falar, Edena. Professora, tem aquele círculo trigonométrico que a gente faz utilizando 10 centímetros e a gente coloca um clips atrás e o barbante, daí a gente faz seno, cosseno e tangente, que é uma atividade prática que é bem importante para trabalhar com os alunos. E aí depois eu pego aquele cartazão e eles vão calculando qual que é o seno, cosseno e a tangente. Ah, que bom. Ah, é ótimo esses materiais assim, né? Aquele que a gente faz na folha sulfite mesmo, professora, de 10 por 10, bem certinho, né? Aí a gente faz o eixo de X, o eixo de Y, e aí com o barbante a gente vai calculando, daí faz seno, cosseno, tangente, fica bem legal. Eu tenho um no papel milimetrado também, que a gente pode movimentá-lo, né? Assim, num papel quadriculado, mas ele fica assim, para mexer, assim, para girar, sabe? Também é bem interessante. Aqui a gente comprou na universidade, na UniOeste, há muito tempo atrás, um ciclo trigonométrico desses grande, que fica em pé na mesa do professor. Ele é feito com material mais resistente e tem as réguas transparentes. E aí a gente faz o pequeno para ele e a gente trabalha com o grande na mesa central. Ah, que eu ótimo. Vou pegar depois lá no quarto, depois eu mostro aqui. Muito bem. Aí, ótimo, né? Esses materiais, assim, às vezes até alguns antigos, né? Mas que são eficientes. Bom, então, aí, objetivos de aprendizagem, introdução ao conteúdo, desenvolvimento e exemplos e atividades para a prática, recursos digitais, sugestão. Ao analisar o descritor e a aula do RCO, quais habilidades você considera centrais em sua abordagem? Bom, agora eu vou colocar aqui para vocês, né, essa aula, só para a gente dar uma olhadinha nela, né? Deixa eu ver se eu... acho que está no outro slide. Aqui, Ué... esse aí, deixa eu ver. Será que esqueceram de colocar aqui o link da aula? Estranho. Bem estranho. Oxe.
Esse é o link da aula, Juliana? Acabei de colocar para você. Ah, que ótimo. Tava com ela aberta aqui já. Eu até tenho o RCO, mas até que a gente abre tudo. Deixa eu colocar aqui, então, para gente. Não sei, acho que o técnico esqueceu de colocar aqui para a gente a aula. Mas estava... eu já até sei que pode ter acontecido. Ele trocou o slide, deve ter ficado perdido lá. Oh, meu Deus. Espera aí que eu vou... Nossa, tá uma confusão aqui hoje. Calma que a gente se encontra. Aqui. Acho que eu tenho que apresentar outra coisa. Tá, então vamos lá aqui. Então, vamos dar uma olhadinha rápida aqui na aula, né? Já que a Juliana nos ofereceu aqui. Então, é uma aula de razões trigonométricas, que vai falar sobre a tangente. E o objetivo é definir a razão tangente, resolver exercícios utilizando, né? Também, gente, vem com aquelas, né, aulas que você pode buscar lá, né, do ensino fundamental para poder trabalhar alguns pré-requisitos para o aluno, né? Então, temos aqui 2 aulas do 7º ano, em que você pode trabalhar ali, ou para você mesmo, né, selecionar algumas atividades, alguns exercícios ali de subsídios, né, para uma revisão. Aí vem o início de conversa, né? Ele vai trabalhar ali sobre o IMC, né? Que é o índice de massa corporal. Explicando, tem várias coisas que usa, né? Esse IMC aí, sempre usa para introduzir algum conteúdo, né? Para exemplificar. Aí depois, então, começa, né, a falar ali que hoje estudaremos outra razão, que é a razão trigonométrica tangente. E aí é colocado ali, né, a razão. O aluno até... E também no exemplo lá dentro do triângulo, igual aquela aula da semana passada que nós vimos. Já traz aqui, né, a tabelinha dos ângulos notáveis. E vamos ver. E vem os praticandos, né, dentro de situações problemas. Muito bem. Então, aqui o aluno já... tá, é quase igual um que a gente vai utilizar, mas tem só uma diferencinha lá no ângulo. Então, aí vem uma resolução simples, né? Que temos ali a aplicação, utilização ali, a forma de cálculo. E depois, então, ainda traz alguns aqui também, né? Mais alguns praticando. Todos bem elaborados, né? Isso, muito bem. Então, ver se tem mais alguma coisa. A resolução do exercício. Mais um. Muito bem. Tem bastante exercício essa aula, hein? Acho que a gente nem dá conta num dia só aqui. E depois também tem, né, a Khan Academy,
que é para complementar aí, né, sobre o assunto, que é a razão trigonométrica, né, que ela está trazendo aqui para a gente. Muito bem. Então, é uma boa aula, né? Que traz ali uns exercícios fáceis, né, de você estar trabalhando com o aluno. É uma boa aula. Agora vamos ver algumas sugestões, né, de trabalharmos essa aula. Deixa eu buscar nosso roteiro novamente ali. Agora sim faz sentido o que a gente estava terminando aqui. Então, já vimos a aula. E aí... aqui era tudo que a aula trazia, né? Muito bem. Organizando a aula. Então, no caso de trabalhar essa aula utilizando essa estratégia. Então, primeiro, né, a aula, que o tema, né, o número da aula, o descritor, que é o D5, a estratégia metodológica, a técnica aqui de gestão de sala, de Lemove, que é rastrear, não observar, e um esquema aqui, né, de formação na sala, que pode ser nesse formato, ó. Aqui a gente tem os alunos dispostos de uma maneira diferenciada, né? Temos aqui algumas carteiras que os alunos estão virados, né, de frente, e alguns assim, né, formando até aqui uma maneira diferenciada. Já começa assim, né, para dar assim uma ênfase maior, né, de que vai ter uma organização diferenciada nas carteiras, né? O aluno já fica mais observando, né, que será que vai acontecer na aula. As ações para a organização da aula. Então, pensar na narrativa envolvendo trigonometria no triângulo retângulo, escolher os espaços adequados ao número de participantes, criar ou selecionar um vídeo para despertar a curiosidade e introduzir a narrativa, elaborar as provas e os desafios, estabelecer as regras de participação, explorar ferramentas digitais e analógicas que se adaptem ao conteúdo. Então, pessoal, em formas de organização da aula, né, ela dá um pouquinho de trabalho, né, para você preparar, porque você vai preparar material diferenciado, você vai escolher os enigmas, as atividades a serem feitas dentro daqueles enigmas. Então, tem, assim, a necessidade do professor também, né, elaborar, ter um tempinho a mais para isso. Mas, muitas vezes, você, criando uma aula assim, um material assim, você pode trabalhar em várias turmas do mesmo ano, né? Você pode trabalhar esse ano e no ano que vem também, né? Então, é um material que, se você pensar assim, você vai ter um tempo para elaborar, sim, mas você vai depois, né, poder usar esse material outras vezes, né? Então, é algo que vai depois potencializar o teu trabalho. Professor, de que forma essa metodologia pode contribuir significativamente para preencher lacunas e recompor as aprendizagens? O que vocês acham? Utilizar uma metodologia assim, vocês acreditam que pode ajudar aí nessa recomposição da aprendizagem? Professora, eu vejo que esse conteúdo ele é bem gostoso de trabalhar. A gente tem facilidade em trabalhar, principalmente com o triângulo retângulo. E a gente consegue colocar diferentes situações, problemas, o que desenvolve através do interesse. A gente pode estar fazendo a medição através da sombra, dá para a gente ver qual é a altura da escola, qual que é a altura. São coisas que eles gostam. Então, nesse conteúdo, eu sempre faço atividade prática.
Então, a gente sai na praça, que é próxima da escola, aí a gente vai fazer algumas medições, né? E aí a gente depois faz cálculos em cima do pequeno, qual é a medida do grande. Então, assim, com a trena é bem fácil de fazer. Eu não vejo dificuldade em trabalhar esse conteúdo. Então, lógico, quando você trabalha dentro do contexto, trabalha com a resolução de problema, que ele percebe a aplicabilidade e aí faz uma interdisciplinariedade com ciências, através da medida da sombra, a gente consegue fazer a participação efetiva dos alunos. E aí são exercícios diversificados. Nesse conteúdo, eu tenho facilidade em trabalhar. Não sei se porque eu já trabalhei tanto com ciências, de 8º ano que eu trabalhei esse conteúdo, e mais tarde, no 2º ano do ensino médio, a gente tem várias sugestões. Então, assim, é fácil de ver a aplicabilidade. Alguns conteúdos a gente tem mais dificuldade, E o ciclo trigonométrico que eu peguei aqui, prof, é esse aqui, ó, que a gente tem aqui. Que grande, né? Ele é bem grandão, que não dá para ver tudo, E aí, essas réguas, que é uma régua que fica na frente, então eu coloco aqui, ó, eu virei, eu tenho seno, eu consigo de 30, daí eu tenho a régua, e ele vai dar o valor. Se eu colocar a régua para baixo, eu tenho o cosseno, e se eu trazer aqui fora, eu tenho a tangente. Então, esse material é bem rico. A gente comprou aqui em Cascavel, E atrás, para a gente aprofundar o conteúdo, com tangente, a gente tem outras réguas, que a gente substitui e encaixa. Então, na parte de trás, ele fica em pé na mesa e tem as pecinhas. Então, esse material a gente usa bastante aqui na escola. Foi um investimento que ótimo. Eu fiz. Hoje deve ter até mais moderno, porque hoje em dia as gráficas todas fazem recorte, fazem acrílico, Esse aqui é um papelão mesmo. Muito bom, você já comprou ele prontinho, né? Prontinho, prof, esse aqui. Daí eu faço com os alunos um de folha sulfite. Só que daí os mesmos traços principais no 30, 45 que a gente usa, que é o que mais usa, Eu faço 30, 60 ou 90, A gente vai de 30 em 30, a gente faz toda essa demarcação e eles ficam com pequeno. E aqui na frente eles têm facilidade para o cálculo. E aí depois a gente trabalha com as tabelinhas, daí com a musiquinha, Que daí grava a fórmula que é seno, cosseno e tangente, canta a musiquinha, que daí eles nunca esquecem, E aí fecha. Legal, muito bom. Só que eu não fiz enigma desse conteúdo, não. Eu trabalho bastante resolução de problemas. Sim, ótimo, muito bem. É verdade, você falou uma coisa interessante, é um conteúdo fácil, do aluno perceber a aplicação, E a gente pode inventar muita coisa, E sair com eles. É lógico, cada um, dentro da sua realidade, da turma que tem, Mas você faz a medição do lixeiro, você faz a medição da sombra da escola, você faz a medição de um próprio colega, e aí você faz razão e proporção, então é bem prático, é bem gostoso. Isso, muito bem. Isso mesmo, gente. Ótimo. Viram, pessoal, esse material aí, Alguém tem também um material assim na sua escola, ou seu particular, assim? Eu já fiz isso usando o verso de um daqueles mapas antigos na escola que eu trabalhava. Agora já não tenho mais. Mas você que fez, Eu fiz. Muito bem. Alguém também ergueu a mão? O Alexandre. Fala, Alexandre. Boa noite. Opa. Eu tenho na verdade, ele foi desenvolvido para trabalhar a segunda fórmula de Moaver, Então, é de raízes complexas, Mas ele é bom para trabalhar seno e cosseno, Eu criei no mestrado, esse material. Olha lá, vamos ver. Chama-se Geoplexo, Esse material, o primeiro material que se tem notícia do mundo, no Brasil ele já está registrado, Então, eu vou compartilhar com os colegas, e alguns já me pediram para usar, quem trabalha com trigonometria mais avançada, e aqui elas são peças móveis, para você trabalhar raízes cúbicas, raízes... E aí a régua corre dentro, parecido com o que eu ouvi da professora Edena ali, Daí a régua corre aqui dentro para gerar, as projeções,
Ah, que E aí legal. a base de trabalho aqui é 10 centímetros, né? Mas fazendo as devidas proporções, você faz que cálculo que você quiser, né? Aí se você quer raízes raízes cestas, você põe a peça hexagonal, né? E localizando a primeira raiz, depois as outras estarão no vértice, né? Ou em valores proporcionais aqui, intermediários, né? Então eu produzi eu coloquei só até 6 raízes, né? Raízes quintas, né? Raízes quintas, né? Se alguém tiver interesse de pesquisar, é só digitar geoplexo no Google, né? Esse material para trabalhar a segunda forma de Moivre, né? Muito bem, esse já é mais sofisticado, E né? como eu falei, mas como nós podemos trabalhar as projeções, o seno, cosseno, a gente consegue trabalhar aqui nesse aqui. Tangente adequado, né? Mas eu já pensei em fazer um upgrade ali, vendo ali o material da Idena, já pensei em acoplar uma régua aqui para daí fazer a tangente, né? Fazendo na lateral. É verdade, dá para... Ficou para o doutorado, mas quem tem tempo de fazer doutorado hoje, né? Tá difícil. O professor, esse daqui eu comprei na Unioeste. Eu não lembro, eu fui fazer um curso com o professor, eu fazia curso de matemática. Aí a gente fazia os encontros, e aí o professor não tinha bolsa, ele não recebia dinheiro, daí ele vendia os produtos. E para a gente o curso era gratuito, daí a gente comprava, para ajudar o professor, para ele ter um cachezinho. Mas é um professor da Unioeste. Só que é uma falha, né? Não tem o nome do professor, não sei não se ele já não até partiu já, porque ele era bem senhor de idade há tempo atrás, e eu continuo usando. Legal. Mas, professor, é geoplexo seu? Gostei desse daí, eu não conhecia esse material. Esse material, geoplexo, de certa forma, é meio novo, né? Esse material, eu apresentei o mestrado, quanto que foi? Eu acho que 2015, né? Mas ele não é produzido em série, não, né? É complicado, né? É um material muito específico, né? Para trabalhar as raízes enésimas, né? Mas ele é bem útil, né? Facilita para o aluno, principalmente, entender, né? Que as raízes enésimas estão localizadas em vértices de polígonos regulares, né? Essa associação com a geometria, gerando a progressão aritmética ali também, né? Esse tipo de coisa, né? É bem interessante. Muito bem. A geoplexo, você vai ter aí algumas informações. Um material manipulável para o ensino dos números complexos, né? Tá o título da dissertação, né? Quando se digita no Google, geoplexo. Geoplexo. Ótimo, Alexandre. Eu dei alguns mini cursos já na UEPG, já no congresso de matemática, andei dando alguns cursos lá na UEPG, daí parei, né? Daí saí do meio acadêmico e acabei não andando mais com isso aí. Muito bem, pessoal. Nossa, aqui só tem gente muito boa, né? Que faz muita coisa boa aí. Que ótimo, gente. Muito bem. Então, agora nós vamos, na continuidade aqui, nós vamos, então, fazer a vivência, né, da nossa estratégia metodológica. Vou fazer uma explicação aqui, pessoal, de como vai ser, tá? Mas depois eu vou estar passando lá nos subgrupos, né? Dando um apoio lá para vocês, caso, né, seja necessário. Bom, como que vai ser o trabalho? Né? Vai ser um trabalho feito no Geniali. Né? Vocês vão estar em grupo, e aí um do grupo compartilha lá o material, né, com vocês lá, e daí todos vão ajudar a desvendar os enigmas, tá? Não se assustem, porque esse material ele foi feito, né, para professores, então não fala assim, nós vamos fazer isso para os nossos alunos. Não, ele foi feito aqui para vocês, né, para só a gente vivenciar aí a estratégia. Podemos fazer para nosso aluno? Sim, né? Lógico, de acordo com a realidade do nosso aluno. Tá? Depois eu até vou passar um link para vocês de um que eu tenho pronto, que dá para trabalhar com o aluno.
E também no nosso material da biblioteca, né, que é dessa reunião, tem lá um material que explica como você fazer, né, um escape room para o seu aluno, né, através de um formulário. Então, você pode criar um para o seu aluno, um virtual, né? Aí depende aí da sua disponibilidade, né, em estar vendo o material, aprendendo, né, fazer. Então, a gente tem disponível lá na biblioteca um material para isso. Eu coloquei lá para vocês. Então, eu vou colocar aqui agora o link desse material. Ou não era para abrir, era só para... E, como eu disse, é um Geniali. Então, se vocês já trabalharam, né, vocês já têm permissão para entrar e tudo mais. Eu vou deixar aqui, mas, na verdade, depois eu vou levar lá nos subgrupos também. De repente, alguém não... E aí, nós vamos, então, formar aqui os grupos para que a gente possa entrar e fazer aí a nossa vivência. Vocês vão gostar. Quer dizer, quando a gente gosta de um pouquinho de confusão mental, a gente gosta disso. Vamos ver, 6 grupos é muito. 5 grupos, 4. 4 também fica muita gente, né? Então, melhor deixar 5. 5 grupos. Deixa eu ver como é que ele organizou aqui. 4, 4, 4. Ah, ficou legal. Deixar um pessoal aqui na sala principal. Só para não ficar vazio aqui, né? Tá, então vamos ter 4 grupos, um na sala principal e os demais aqui nas salas. Oh, mas esse negócio não tá ajudando. Muito bem. Agora já está tudo certinho. Aí vocês vão ter aqui, pessoal, um tempo. Eu vou colocar 25 minutos. Depois a gente vê se vai ser muito, né? Pouco, mas acho que não. E aí, vamos lá. O objetivo é vocês descobrirem todos os enigmas e chegar ao final, né? É um jogo. Prontinho, já podem ir se encaminhando para as salas. Quem vai ficar aqui na sala principal é a Dulcilene, a Luísa, a Neide e a Rosimeire. Tá certo? Isso. Certinho. Ah, e só as meninas, ó. Ficou... Tá, então, vocês têm o link aí ou quer que eu coloque... Ah, não, ele tá aqui, ó. Porque vocês estão na sala principal, vocês não saíram da Meet, então ele está aqui no chat, ó, Geniali. Certo? Então, entra aí e vamos ver. Eu vou ver se as outras equipes têm o link, senão vou estar levando lá para eles.
Alguém pode compartilhar a tela? Deixa eu ver. Eu não sei compartilhar a tela. Escape secreto. Eu compartilhei com vocês. Ah, tá bom. Mapa das missões. Agente secreto, vocês são uma equipe de detetives especializados em geometria. Um crime de alta matemática foi cometido. O ângulo perdido foi roubado. E sem ele, a torre de observação na cidade não pode ser calibrada, ameaçando a segurança. O gênio do crime, Dr. Tangente Maligna, deixou uma série de enigmas trigonométricos para impedir que o ângulo seja recuperado. Vocês têm 30 minutos para desvendar todo o mistério e encontrar o ângulo perdido antes que a cidade entre em colapso geométrico. Meu Deus. Nunca fiz isso. Tá, mas e... Vamos lá pro... Pois é, mas e daí? O que eu faço com aí, isso? ó. Ah, já para baixo? Não. É ali onde tem o mapa ali, ó, no meio. Aqui? Isso, achei, missão 1. Aí você tem que abrir a carta. Análise forense. Nossa. Meu Deus. Em uma mesa... Deixa eu ver, tá abrindo muito pequenininho aqui. Em uma mesa... Estão ouvindo? Estamos. Tá. Estamos ouvindo. Em uma mesa, um mapa do local do crime. Um desenho complexo de um terreno. Com alguns pontos de referência, marcando um bilhete de evidência, diz: para encontrar a primeira pista, determine a altura do prédio suspeito. Ponto A, usando a tangente do ângulo de elevação do elevador, ponto B. De 15 graus, localizado a 50 metros de distância. O valor da altura em metros arredondado para a dezena mais próxima. É uma parte da chave. Meu Deus do céu, não sei fazer isso, não? Eu acho que eu já vou... Eu tinha que ter voltar. Eu acho que não era ainda... É no desenho aqui? É esse desenho aqui do prédio? É. Pessoal, eu não tenho noção de como que faz isso. Gente, eu nunca fiz isso. Como que a gente vai fazer? Tem coisas que são mais tranquilas, né? Mas esse aqui... E parece que a gente tem... A questão para mim é que está difícil de ler. E até parece que a gente tem muito tempo para fazer isso, né? Eu não sei começar, gente. Nunca fiz isso. É para escrever é para fazer um enigma? Não, é para fazer o cálculo, né? A altura do prédio. Meninas, alguma dúvida que eu possa estar ajudando? Eu não sei fazer, professora. Todas dúvidas. Não sei. Eu nunca vi. Ó, o que vocês têm que fazer aí? É um cálculo dentro da trigonometria. O que é que vocês precisam calcular aí? Já conseguiram, pelo menos... Tangente de 35. Isso. E o que... Então, tangente de 35. E o que a gente tem ali? Um prédio, né, ali? E um observador.
O observador que fica 50 metros. Então faz o triângulo normal, né? Faz o triângulo. Faz um triângulo retângulo, coloca lá ângulo de 35 graus, 50 metros de distância, né? E aí uma altura que você precisa descobrir. Então você vai calcular a tangente de 35, e aí vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí o cateto oposto é a medida que você precisa descobrir e o adjacente vai ser o 50, que você já tem. Sim, mais ou menos isso. Tá? Faz esse cálculo, aí você descobre aí quanto que vai dar essa altura. Que acho que é a altura do edifício. É que o desenho... graus é 0,7. Desenho e a letra tá ruim, né? Tá muito Vai dar pequeno. 3, não. 0,7. Usa 0,7. Mas a resposta vai dar 35. Isso, a resposta dá 35. 35. Agora, então, vocês já sabem que vocês têm uma resposta 35. Então, vai aqui no continuar. Clica aí nessa flechinha. Aí você põe 35. Agora você vai formar o código. Então, você vai achar uma letra, ou seja, 2 letras que vai formar o número 35. O A e o Q. Isso, você pode até pôr ali em cima. Isso. Ó. Parece que o A tem um tio. Não. É um A normal mesmo, tá? A e Q. Isso, então agora acho que ele mesmo fala aí para você que você precisa gravar esse código, o A e o Q. Então, coloca aí. Aí vem ali, clica lá nesse pronto aí. Esse A que você achou que era o 3, tá? Parecia que você falou que parecia um expoente. É o 3. É o número 3 dele. e o 5, que é o 35 que vocês acharam lá, tá? Bom, agora vamos seguindo aí para frente. Eu vou ver se mais alguém precisa de ajuda, eu já retorno. Dá para escrever 35? Anota as letras, né? A, Q. Podemos escrever 35. Aqui. Aqui. Vamos ver. O que mais? Código. Bata na porta, digite o código anterior. Aqui. Você receberá 35. Não é um aqui? 35. Não, acho que não é isso. Ixi, é o aqui. É as letras, né? Então, letra A, letra Q. Então, agora aqui, como é que a gente... Isso aqui. Código... Bata na porta e digite o código. Não dá? Mas daí ele não aceita o 35. É o A. Será que é é a letra, né? A. Q. Não é. É maiúsculo, não é? Os dois? Os dois são maiúsculos. Então, vamos ver. Porque se colocar minúsculo, daí acho que não vai aceitar. Não é. Gente. Então nós vamos ficar batendo nessa porta o tempo todo. Será? E aquele 58 ali, será que não é outro código? E daí nós vamos ter que ir lá nas letras e ver o 58, que letra que é? Talvez tenha. Pode ser.
Pelo amor de Deus. Vamos ver lá nas letras, o 58 equivale a que letra? Você esteve Tá. muito perto. É o Q e o I. Tenta, Q e o I. QI. I-A-Q. Opa. Você tem que entrar com a senha? Sei lá. Não é. Não é. Mas se for só o 58? Vamos tentar. E se for 58 número e o AQ? É isso que eu vou ver agora. 58 aqui. Ai, Não. gente, então eu não vou sair dessa porta. Não pode ser outra coisa, gente. Eu acho que é a letra do 5 e do 8 só. Nossa. É o Q e o I maiúsculo, não é? É tudo maiúsculo. Peraí, assim. Um que a gente não tentou. 58, 30. Ah, não. Estou fazendo bobagem aqui. 58, 35. Não é também. Ai, eu não sei, gente. Tá muito complicado isso aqui. Que difícil. Cadê a professora, pelo amor de Deus? Na porta. Coloca a letra Q maiúscula e o I maiúsculo. Ok. I. Não. Não é. Já colocamos 58, 35, aqui colocamos um código. Qual que era o 58 mesmo? QI? QI. Ai, Senhor da minha vida, gente. A gente não vai sair da porta. Gente, eu não estou contribuindo porque eu estou sem noção do que fazer. Código anterior. Mas então o código anterior é o aqui. Então. Tem outro? Mas ele não está aceitando aqui. Será que a gente errou a conta? Não, acho que não. 7,5, 35, tá certo. Tangente de 35 graus é 7,02. Ele fala para descartar o valor aproximado. Se ele está a 50, então x é 35. 35. Ele pede a gente tem que colocar aqui o valor ou a letra correspondente? Não sei, já tentei 30 todo o código. Ele quer número aproximado? Não, ele fala para descartar. É, número aproximado, sim. É que se você colocar 0,7002. Mas então, para arredondar, usamos só o 0,7, deu 35. Poxa vida. Se voltar aqui, a gente está desistindo do jogo, né?
Aqui para voltar lá no anterior. Faz tempo. Hã? Será que a gente tem que pôr 40, então? Não. Não, né? Por que 40? Não é número aproximado, né? 35. Bata na porta. Bom, dá um soco aí na porta. Tô clicando aqui em tudo quanto é lugar. Se em 3 a gente está levando, se em 4 a gente está levando esse tempo para conseguir sentar. Lá tá dizendo para digitar o código anterior, né? Não, mas eu não consigo voltar. Se eu voltar aqui, a gente perde o jogo, desiste. Tem alguém que está na página anterior? Não. Alguém está na anterior? Eu não estou. Deixa eu. Anterior. Genial. Gente, isso aqui eu não sei fazer, não. Se fosse aluno, eu já estava dormindo. Gente. Difícil. Início, né? Lá, deixa eu ver. Escape 1. Ou pesquisar no chat. Missão 1. Código. Gente, nós não... Eu estou ficando chateada, porque a gente não sabe. Falta 7 minutos. Isso porque ela deixou um monte de tempo. Nós não saímos nem da porta. Não sei fazer isso, não. Cadê a professora, gente? Não deu. E não sou detetive mesmo. Deixa para os mais espertos. É difícil, é duro quando a gente não sabe nem para onde ir, né? Não sabe qual caminho, né? Difícil. Deve ter alguma coisa aqui, gente. E aí, meninas, que conseguiram? Nós não saímos da porta. Hã? Não dá, professora. O que vocês conseguiram calcular até agora? O 35, o AQ, e a gente não sai da porta. Tá, mas você já colocou o AQ lá? Já. Ele não aceita. Então, experimenta colocar o A minúsculo. A minúsculo e o Q maiúsculo. Não acredito, mas lá estava maiúsculo. É, verdade. Mas então tá errado. Porque lá estava maiúsculo. Eu tentei o contrário. O A maiúsculo e o Q minúsculo. É o nome do Quase conseguiu, hein? Quase. Pronto, agora vamos para a próxima fase. Vamos lá, é outra pauleira agora, hein? Gente. Parece que o suspeito está nesse bar. Ouça atentamente a conversa, que pode ser útil para você mais tarde. Consegue ler? Tem. Nossa, ou apenas uma alteração. Vamos pensar de forma lógica. Deveríamos nos preocupar com certeza, mas temos aqui por das informações. Eu perdi o começo do diálogo. Vamos ver aqui. Você acha que o ângulo perdido foi roubado por ele? Não tenho certeza, preciso verificar melhor, ou apenas fazer uma alteração. Vamos pensar de forma lógica, deveríamos nos preocupar. Com certeza, precisaremos para sair dessa situação.
Parece que alguém está seguindo você. Ah, gente, que é Desenhar isso? diferente, orientação. Cara. Nossa, você tem que ter tempo, porque tem que fazer as contas. E descobri que Você tem que aquilo lá salvar era essa água. senha aqui? Não, acho que é besteira. Em uma tela de monitoramento, painel com vários triângulos, retângulos desenhados em diferentes orientações. Há registro de vigilância, um arquivo confidencial construído. Embaralhou os registros. Para obter a próxima coordenada, você deve identificar o triângulo, onde a tangente do ângulo é igual a 4. Ângulo alfa igual a 3. Em seguida, somar os valores numéricos dos catetos do triângulo. Tá. Vai precisar de outro código? Tá voltando aqui. Não sei, não. Senha para acessar. Será que a senha não é a resolução? Eu já não sei mais nada, depois daquele A minúsculo que não era. E o meu voltou aqui. Mas não é aquela senha. É a resolução. É a resolução do exercício. Acho que tem que fazer lá a soma das frações, né? Cara, mas não é, o meu nem abriu essa parte. Ah, não abriu? Para nós abriu aqui um problema. Mas você não estava lendo com a gente o problema? Não, o homem, né? Depois eu voltei aqui, voltou nessa página e eu não consigo sair daqui. Ah, tá. Eu não consigo voltar? E agora não é mais a mesma senha. Mas você não consegue eu não voltar lá pretendo. na resolução, né, dos problemas? Não. Eu não pretendo dar essa aula aí, não. Ai, gente. Porque eu não consigo, imagina os alunos. Vai ser fácil para eles. Bom, para eles, né? Não imagine, né? Se a gente não está conseguindo. Não, gente, vai faltar 1 minuto. Não funcionou. Vocês conseguiram alguma coisa? Eu não estou conseguindo voltar. Gente, vai, ó. Tira da tela que vai voltar todo mundo. Pode compartilhar. O pessoal está voltando. Primeira Conseguiu vez que compartilhar? eu não consegui desenvolver uma atividade. Não, já está todo mundo voltando. Fica tranquilo. Isso foi horrível. Que experiência ruim, hein? Ai, pessoal, vamos lá. Então, eu fui acompanhando vocês, mas eu sei que foi. Quem que conseguiu terminar? Eu sei que o grupo lá que estava o Tony, lá eles terminaram, né? Mas mais alguém conseguiu chegar no final? Teve mais alguém que chegou? Nós travamos no 17 e no 9 lá, no 5:12. Nós estamos lá naquele ângulo, lá naquela conversa lá, que dali deu um nó na cabeça, professor. Deu um nó, né? Então. É para vocês verem como às vezes assim, a gente não consegue reter as informações. Eu sei que é difícil,
Às vezes, assim, a pessoa que escreve também, nem sempre ela tem assim, a visão de como o leitor, né, vai perceber aquilo. Então, talvez vocês tiveram essa dificuldade ali, né? O que acontecia naquela a primeira fase todo mundo passou, que eu fui acompanhando. Foi uma pauleira lá por conta do A minúsculo, né? Mas todo mundo acabou conseguindo. Lá na segunda fase, que vocês tinham lá a tangente de beta, que era 5/12. E ele pedia numa razão de 2 para 1, né? Então, quer dizer, dobrar essa fração. Fazer a fração irredutível, fazer a redutível da irredutível, que aí seria 10/24. Né? Mas o que era o código? Era somar os dois, né, valores ali, os dois catetos, o 10 e o 24, que é o dobro dos números 5 e 12. Aí dava o número 34, que era passagem ali para a próxima senha, tá? Mas aí não deu tempo de... Mas, professora, você sabe o que eu vejo? É que, na realidade, eu acho assim, nós estamos acostumados nesses tipos de exercício, a gente tem muito desenho. Então, assim, muitas vezes a gente faz as interpretações pelo desenho, entendeu? Verdade. E daí, ali, da forma com que está escrito, muitas vezes a gente tem que ler, reler, e daí você tem que pensar no desenho para depois começar a resolver. Isso mesmo. Nós só não fizemos a transformação para irredutível ali, professora, nós paramos ali. Aí a gente foi tentar fazer a soma, daí a gente estava tentando, daí nós chegamos lá no número 26. Aí tinha 10 letras que representavam 2. Aí a gente não conseguiu seguir para frente. Sim. Mas a gente chegou no 5, que dava ótimo. 17 e o 9. Acho que era a soma. valeu a experiência, né? Pelo menos, de passar por isso. Vai dar um pouco de raiva, né? A gente passar assim por uma experiência que não conseguiu vencer, né? Na verdade, isso aí os enigmas ali, a gente precisaria de muito mais tempo, né? Para estar testando até conseguir. Mas tá jóia, gente. Eu só acho, prof, que tinha que ser número exato, né? Se você não trabalha com número exato, para você aplicar com um aluno, você já não consegue. Verdade. Então, como eu disse, essa atividade ela foi mais pensada só para professores, né? Esse formato aí, né? Essas atividades aí. Bom, mas como a gente tem que encaminhar aqui algumas coisas, né? E eu quero, assim, a prioridade é que vocês terminem o portfólio, né? Para estar entregando. Eu já vou estar colocando aqui para vocês, primeiramente, o formulário de avaliação do dia. Tá? Então, o formulário de avaliação do dia está aí. Eu vou colocar também lá no WhatsApp. Depois, pessoal, eu vou deixar esse link desse Geniale lá na nossa sala, né, lá nos materiais, para que vocês, né, possam tentar terminar, né, resolver aí. E também vou deixar um outro, que aí esse você pode até usar com o seu aluno. É um já pronto, né? Então, você pode até usar com o aluno, porque daí já atividades, né, acessíveis para o aluno. Lógico, ali do aluno do ensino médio, né? Então, bom, já temos o formulário aí de avaliação do dia. Hoje nós temos também o de verificação da aprendizagem. Tá? Então, o próximo agora vai ser esse que eu vou estar deixando aí. Então, esse agora vai ser o de verificação da aprendizagem, né? Aquele que a gente vai ver, né? Vai falar sobre os descritores, né? O descritor trabalhado na aula, o tema, né? Serão perguntas assim. Então, o Forms, aí agora deixa eu colocar lá no WhatsApp também.
Então, já tá os 2 ali para vocês estarem fazendo. E vamos... E aí temos o nosso portfólio, que hoje é apenas a avaliação, né? Avaliação, autoavaliação. Deixa eu só pegar ele aqui para compartilhar com vocês, para depois... Deixa eu ver aqui para mim compartilhar com vocês e a gente ver certinho lá o que precisa para terminar esse portfólio. Ah, ele não está compartilhando o que está dentro do portfólio, ele não está. Deixa eu organizar aqui para ver se ele compartilha agora. Agora vai. Pessoal, bom, aqui tudo bem, né? Opa. Aqui, deixa eu passar eles aqui para vocês. Aqui não fala nada se... Ó, aqui vocês têm que dar uma olhadinha se vocês fizeram, né? Essa parte aqui, que é a apresentação de vocês, né? E aqui uma foto. Dá até para você tirar uma foto aqui, você clica na maquininha e tira uma foto sua, atual. Essa daqui, depois vocês podem até excluir esse slide, tá? Se vocês souberem, né? Senão, também não tem problema se não excluir, tá? Não vai perder a nota por isso. Esse daqui são orientações, né? Como que a gente vai avaliar vocês no portfólio. Tem até um tutorial aí, né? Agora, aqui, ó, você vai escrever o seu nome, o meu nome. Depois, aqui foram as reuniões que nós estamos fazendo, né? A 2, a 4 e a 6. E aí, hoje, ó, é a autoavaliação. Aqui você pode clicar e arrastar os X, né? Se você tiver dificuldade em fazer isso, você pode colocar uma caixa de texto aqui dentro de cada coisa e colocar um X também, não tem problema. No qual slide, professora? Esse daqui... é lá no final. Aqui, deixa eu ver, deixa eu parar a apresentação que a gente... Luiz, é o 14º. Ah, obrigada. Nada. 14º. Deixa eu ver... É verdade. Isso mesmo. Quando que tem que entregar isso aqui? Essa semana, até sexta. Ué? Aí depois, gente, ó, continuando aqui, ó, no 15, né, que é o próximo, aí é a avaliação de grupo. Então, também aqui colocar o X na sua resposta. E aqui, ó, se você quiser tirar o seu próprio print, né? Ó, faça um print da sua turma e deixe este momento registrado. Se você conseguir, quiser aí fazer o seu próprio print e colocar aqui, beleza. Senão, depois você pode copiar o print que eu vou fazer. Quando eu colocar ele lá na Eu coloquei o da aula passada, prof. Tem que ser a de hoje? Ah, não. Pode ser. Pode ser da aula passada, tá? Sem problemas. Mas eu falo assim, depois se você quiser copiar o que eu fiz, né? Eu deixo ele lá na nossa sala, né? Então, é isso. E depois, aí termina, ó, já é o último slide. Estando com tudo isso pronto, você já vai lá onde ele fica lá, né? Armazenadinho lá. E você já entrega. Faz a entrega dele.
certo? Tranquilo, todo mundo entendeu? Gente, depois eu vou estar olhando, né, como é que está lá. Não precisa você ter pressa de entregar hoje se ele não estiver pronto, né? Você tem que estar olhando se todas as partes lá você realmente fez, tá? Para não ter perigo, porque senão depois eu tenho que acabar devolvendo. Não sei se tem alguém aqui fazendo pela primeira vez, o Formadores, né? Mas quando você vai lá para entregar, é onde você pega ele, logo embaixo ali tem, né, uma janelinha ali escrito entregar. Então, aí é só clicar nessa parte, mas a hora que ele estiver prontinho. E depois eu vou estar verificando os que já entregaram, se tiver alguma coisa que dá para vocês ainda arrumarem, eu vejo com vocês, né, se vocês querem que eu devolvo para arrumar, tá? Daí eu posso estar devolvendo. Mas isso tudo tem que ser feito antes de sexta. Professora, Diga. a senhora vai colocar o link ali no WhatsApp também dessa avaliação da aprendizagem de hoje, que eu estou no celular e não consigo fazer agora aqui. Posso fazer depois. Eu já coloquei, Almir, eu já coloquei. Ah, então tá, que eu não estou logado lá. Aham, tá, mas já está lá no grupo, tá? Tudo certo? Uhum. Ah, deixa eu tirar nosso print, aproveitar aqui que acho que está todo mundo aqui. Muito bem, vamos lá. Prontinho, muito bem. Logo a seguir eu já coloco ele lá, tá? Para vocês. Tá? Aproveitem esse tempinho, ó, que eu até terminei para ir fazendo, né? Não deixar tudo que vocês conseguirem fazer agora, melhor, né? Professor, eu já terminei, eu vou entregar depois, caso tiver alguma coisa, eu acredito que não tenha mais. Tudo bem, Rosana, eu entro em contato com vocês, tá, pessoal? Durante a semana. Beleza. Tá? E... Prof, eu entreguei também, o meu estava pronto, aí qualquer coisa você me fala. Falo sim, tá? Pode deixar que eu cutuco, sim. Também já entreguei. Tá, ótimo. Aí a implementação é que dia que tem que entregar? A implementação é até o dia 8 de agosto. Acho que é 8, que é uma sexta-feira. Tá. Então, ainda tem um tempinho, né? Dá para todo mundo ficar de férias bonitinho e depois, no retorno, já terminar a organização dela e pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sônia. Tá? Fiquem à vontade. Quem ir terminando, tá? Pode estar saindo. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Bom recesso para todos. Tchau. Né? Esqueci de Verdade. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Que a gente só vai se ver depois, né? Do recesso agora. Isso mesmo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Grande abraço. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Bom recesso. Boa noite. Boa noite, professora Júnia. Boa noite, Tony. Boa noite. Professora, eu já fiz a entrega ali do portfólio. Acho que eu já vou fazer a entrega do meu relato de implementação também, porque ele já está finalizado, sabe, professora? Já está pronto? Já está pronto, Aham, certo, tudo prontinho. Nossa, Tony, você é rapidinho nas coisas.